Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. O investigado Sérgio Moro assumiu o risco verdadeiro em se lançar e começar a gastar como pré-candidato presidencial, expondo-se assim no futuro a ver a sua candidatura impugnada. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, falo com os meus amigos no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, Ana Clara Costa. Olá, bem-vinda, Ana. Oi, Fernando, bom estar aqui com vocês. Bom estar aqui com você. E diferente do que tem acontecido com o meu adversário, eu não tenho vergonha e não escondo quem me apoia. Eu tenho orgulho de ser apoiado pelo presidente Lula. E Celso Rocha de Barros. Diga lá, Celso. Fala, Fernando. Fala, Ana. Fala, todo mundo. Fala, todo mundo. É a gente que vai falar. É muito dramático que os juízes do Supremo tenham que dizer o óbvio, que nem precisaria, enfim, ser questionado, que é de que não existe esse poder moderador. Vamos direto, então, sem mais delongas, para os assuntos da semana. 1-1, com esse placar foi interrompido o julgamento das ações que pedem a cassação do mandato do senador Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, estado onde ele se elegeu pelo União Brasil. O relator do caso, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha, defendeu a absolvição de Moro e o desembargador José Rodrigo Sade votou pela cassação do senador e a sua inelegibilidade por 8 anos. A desembargadora Cláudia Cristina Cristófani pediu vista e o processo será retomado nesta próxima segunda-feira, dia 8. Ainda faltam 5 votos e, seja qual for o resultado, o caso vai fatalmente terminar no Tribunal Superior Eleitoral, já que a parte derrotada vai recorrer. Uma das curiosidades deste julgamento são os autores da ação, o PL de Bolsonaro e o PT de Lula, ambos acusando o ex-juiz de ter abusado do poder econômico durante a pré-campanha de 22. Por coincidência, o julgamento de Moro, político aprendiz, se dá no momento em que a Operação Lava Jato, que o projetou como juiz implacável contra a corrupção, completa 10 anos. No primeiro bloco, nós vamos tratar das duas coisas, do destino político de Moro e do legado ou das ruínas da operação que mudou o Brasil. No segundo bloco, a gente vai falar de eleições municipais. Em São Paulo, a disputa nesse momento está polarizada entre Guilherme Boulos, do PSOL, o candidato de Lula e do PT, e o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, apoiado por Jair Bolsonaro. Há outros nomes que deverão ter influência na disputa, como a deputada Tabata Amaral, do PSB, o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, e Marina Helena, do Novo. No Rio, o prefeito Eduardo Paes, do PSD, é candidato à reeleição, apoiado por Lula. Seu adversário mais forte deve ser Alexandre Ramagem, o delegado e deputado apadrinhado pelo clã Bolsonaro. Nas duas principais cidades do país, a rivalidade nacional marcará a presença na disputa municipal. Até que ponto e como, nós vamos discutir. Já no terceiro bloco, a gente vai comentar a decisão do STF, que nessa semana diz que o famigerado artigo 142 da Constituição não abre brecha para que as Forças Armadas cometam um golpe de Estado amparadas pela Constituição. A discussão parece bizantina, mas o Brasil dos últimos anos viveu afundado em questões bizantinas. E muita gente, ou alguns soi-disant juristas a serviço do bolsonarismo, invocaram o 142 para defender a legalidade de uma intervenção militar no país. O fato é que o enunciado do artigo 142 é ambíguo, sim, e sua redação foi uma concessão ou uma capitulação dos constituintes ao lobby militar. No governo, há divergência sobre a necessidade de se alterar ou não esse artigo da Carta. A gente vai discutir o mérito e as condições políticas para que isso seja posto em pauta. É isso, vem com a gente. Muito bem, Ana Clara, podemos começar com você, que cobriu a pré-campanha do Moro, na época em que você escreveu um perfil para a revista Piauí, essa pré-campanha que está sendo justamente questionada ou posta em julgamento, porque ele gastou os tubos e depois deixou de ser candidato à presidência para virar candidato ao Senado. Vamos começar por aí, então. Pois é, eu acho que eu fui talvez a única repórter do país que tenha feito a cobertura da pré-campanha do Moro.
por causa desse perfil. Inclusive, se alguém tiver interesse, saiu em março de 2022. O Antifenômeno é o título. O Moro, pra fazer esse perfil, ele não quis me dar entrevista, né? Mas as agendas dele eram públicas pelo país, né? E eu acompanhei de longe ali. Fui em algumas cidades no Nordeste, no Sudeste. No Nordeste, onde ele arrasou diante de plateias imensas. Exato. Foi bastante lamentável. E esse perfil, ele saiu antes de ele desistir. E pelo perfil já estava claro que ele não tinha a menor chance, a menor condição de ser candidato. Ele não tinha carisma, não tinha a menor conexão com as pessoas, faltava consistência no discurso. Porque como que ele vai pregar o combate à corrupção no discurso tendo estado no governo Bolsonaro, né? Também a gente tem que lembrar que ele só saiu do governo Bolsonaro depois de ser publicamente humilhado pelo Bolsonaro naquela reunião ministerial. Não foi que ele saiu porque descobriu desmandos, né? E o Podemos não tinha estrutura financeira para financiar uma pré-campanha presidencial. Por quê? Porque o fundo eleitoral, ele é distribuído para os partidos com base no número de deputados da bancada, e a bancada do Podemos era pequena. Então o Podemos tinha cerca de 20 milhões para gastar com o Moro na campanha presidencial, que é equivalente a nada. Então, eu cansei de pegar voo com eles, voo de carreira, porque eles não tinham jatinho próprio, então as agendas eram muito restritas por causa dessa questão dos voos. Os eventos eram bem espartanos, para dizer o mínimo, né? Não só na pouca presença de correligionários, mas também de guerreiros, já que estamos falando de Esparta. Pouca presença de guerreiros. Pouca. O cenário era muito ruim para ele, e o Podemos começou a dizer que eles iam captar dinheiro por meio de vaquinha na internet, porque realmente não tinha condição. E uma outra coisa curiosa daquela época é que o braço direito do Moro, em tudo, era um advogado de Curitiba chamado Luiz Felipe Cunha, que era um cara que vinha do direito empresarial, não do direito eleitoral. E ele também não era um amigo do Moro de longa data, conheceu ele um pouco antes da Lava Jato, mas tinha se tornado a pessoa que ele mais confiava, e o Felipe mandava em tudo, e tanto que virou suplente do Moro no Senado, sem nunca também ter tido qualquer experiência política. Como o Moro não costuma perder as oportunidades que surgem, né, como a gente bem viu quando ele foi pro governo Bolsonaro, e o União Brasil estava com muita grana e ávido atrás de candidatos capazes de atrair muitos votos, porque é com muitos votos que você faz a bancada maior, e com a bancada maior ganha mais grana do fundo eleitoral para a eleição seguinte, né? Então, a União Brasil estava focado em fazer bancada. E viu que o Moro estava numa situação lamentável no Podemos, sem conseguir avançar na candidatura, o Podemos sem dinheiro, sem aliança, para justamente conseguir isso. Então, a União Brasil propôs que o Moro fosse candidato a deputado federal por São Paulo, para justamente puxar voto em São Paulo. E o Moro topou, viu que dali não ia sair nada mesmo e topou. Só lembrando que o União Brasil era o partido que mais tinha fundo eleitoral, 800 milhões naquela época. A gente não pode esquecer que o União Brasil é uma reencarnação do PSL, que chegou muito grande no Congresso em 2018 por causa da eleição do Bolsonaro, então... Mas é uma reencarnação do PSL com o antigo democrata, com o DEM, né? Com o PFL, depois DEM, e agora União Brasil junto com o PSL. Um filho muito bonito, né? Que não dá pra gente estranhar que tenha implodido. O Moro topou, não conseguiu ser candidato a deputado federal porque ele não conseguiu comprovar domicílio eleitoral em São Paulo. Não conseguiu comprovar porque não tinha. Exato, mas olha como são as coisas. O Tarcísio também não tinha e não teve a candidatura inabilitada. Isso. E como é que o Tarcísio conseguiu comprovar o que ele não tinha? Os dois deram desculpas semelhantes, só que a do Tarcísio colou mais, ou então havia menos gente disposta a inviabilizar a candidatura do Tarcísio, mas ele colocou o endereço do irmão dele, que mora em São José dos Campos, e ele alegou que morou lá um tempo também. Que vigarista, hein? Saímos perdendo com isso. O contrário teria sido melhor, se a Justiça Eleitoral tivesse acolhido o pedido do Moro e rejeitado do Tarcísio. São Paulo estaria no lucro, mesmo com o Moro sendo o mais votado deputado federal de São Paulo que seria. Pois é, e aí sem conseguir se candidatar a deputado, e para senador ele não conseguia em São Paulo, o que restou para ele foi o Senado no Paraná. E aí nesse momento é que ele dá uma rasteira no Álvaro Dias, que sempre foi o principal apoiador dele e que também era candidato ao Senado, e perdeu a vaga para o Moro, que teve 2 milhões de votos. E o Moro fez aquela campanha ao Senado ao lado do Bolsonaro, pedindo voto para o Bolsonaro, enfim, cenas lamentáveis que a gente assistiu. Como senador, o desempenho dele
abriu brecha para nenhuma glória. Pelo contrário, ele foi super condescendente com os atores do golpe do 8 de janeiro, com os militares. Defendeu no Congresso a manutenção das escolas cívico-militares que o Bolsonaro tinha criado. Defendeu os militares que foram iniciados na CPI do golpe. Na época dessa CPI, que ele participou, inclusive, ele sempre pedia que se investigasse o governo Lula, reforçando um pouco aquela tese conspiratória de que o 8 de janeiro foi uma armação da esquerda contra o Bolsonaro e tal. E para concluir um pouco o cenário do Moro, teve uma cena curiosa que uma fonte minha presenciou em Brasília no mês passado, no aniversário de um parlamentar do União Brasil, num restaurante em Brasília. E numa mesa estava o Moro, a Rosângela Moro, que é a mulher dele e que se elegeu deputada federal, o Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, que teve a casa incendiada nessa briga, com o Luciano Bivar, né, que também é do União Brasil, e um sujeito chamado Flávio Loureiro de Souza, que é um empresário conhecido de Brasília, muito próximo do Lira, do Ciro Nogueira, do Flávio Bolsonaro, só de gente boa. E é um cara que empresta o jatinho dele para vários desses políticos, foi citado várias vezes na CPI da Covid como um facilitador de negócios do Ministério da Saúde, e ele é sócio, junto com o Rueda, de um ex-diretor da Odebrecht em várias empresas em Brasília, um desses ex-diretores que foram presos na época da Lava Jato. Então essa era a companhia do Moro naquela noite. E assim, Fernando, tudo isso considerado, assim, o Moro está sendo acusado de gastos excessivos na campanha, porque o que, na verdade, o Ministério Público Eleitoral alega é que ele fez tudo isso premeditadamente, usou o dinheiro na campanha presidencial, na pré-campanha presidencial, para se mostrar, e que isso foi abuso de poder econômico, porque isso ajudou ele na campanha seguinte para o Senado, e por isso ele ganhou. Acho que a gente tem que explicar aqui para os ouvintes que o teto de gastos permitido por uma campanha ao Senado é muito mais baixo do que o teto da campanha presidencial. Porque tem a acusação do Ministério Público, tem a acusação do PL e tem a acusação do PT, as ações. Sim. Os valores divergem muito. O PT falava, num primeiro momento, que o Moro tinha gastado 21,6 milhões. Daí, durante o julgamento, baixou para pelo menos 4 milhões. O PL acusou ele de ter gastado 7,6 milhões, ou seja, um valor completamente discrepante do que o PT acusa. E depois reviu o número e falou que foram gastos pelo menos 5,5 milhões. Esses números estão muito acima do teto permitido, mas são muito discrepantes. Isso cria uma certa dúvida quanto a quanto ele gastou de fato, né? E você tem uma questão também, que é o próprio Podemos ficou muito irritado com a saída do Moro, porque justamente eles não tinham quase nada de fundo eleitoral, usaram esse dinheiro na pré-campanha do Moro, e isso prejudicou os candidatos deles aos cargos eletivos daquele ano. Então eles atribuem ao Moro muito da derrota do Podemos na campanha para o Legislativo em 2022, então eles estão com muita raiva, então eles estão dizendo que de fato o Moro gastou todo o dinheiro deles com personal stylist, com roupa de marca e etc. Assim, coisas que não elevam um gasto a cifras milionárias, digamos, né? Mas eles ajudam a colocar essa tese de que o Moro gastou demais. Assim, na pouca experiência que eu tive ali, nas vezes que eu viajei com eles e tudo mais, comparando com outras campanhas que eu já cobri, presidenciais inclusive, assim, realmente, assim, era pouquíssima gente que ia acompanhando ele, voo de carreira, uma coisa bem modesta, que era o dinheiro que Podemos podia gastar. Então, o que tá complicado é que você tem dois pontos. Você tem essa questão do abuso do poder econômico e você tem uma outra questão que eles alegam que esse Luiz Felipe Cunha, que é advogado dele, prestou consultoria jurídica tanto para o Podemos quanto para a União Brasil, a pedido do Moro, quando ele esteve nesses dois partidos, e recebeu dinheiro desses dois partidos por isso. E o Ministério Público alega suspeita de caixa 2 desse dinheiro, que a comprovação desse gasto não tá, enfim, bem justificada e tal. Só que no processo você não tem a prova de caixa 2, assim, não tem. É muito difícil provar, a gente sabe, tanto que todos os políticos estão aí. Feliz da vida. Agora, pode ter feito caixa 2, só que isso não tá no processo. Você tem a hipótese e não tem o batom na cueca, que, na verdade, é uma situação jurídica que o Moro conhece bem, porque na Lava Jato você tinha muitos casos de hipótese sem batom na cueca que as pessoas foram condenadas, né? Porque prova é um negócio muito difícil de conseguir. Independentemente do que vai acontecer com ele, tem uma pressão grande, uma vontade grande da esquerda para que ele seja cassado. Há um desejo de reparação, né, por tudo que ele fez na Lava Jato. Mas eu queria só ponderar que, assim, no mesmo Senado que o Moro tá trabalhando hoje, você tem o Mourão exaltando publicamente o golpe militar nas redes sociais,
nenhum sinal de que ele responda por isso. Você tem o senador Luiz Carlos Reis, do PP, citado pela Polícia Federal como tendo participado da reunião da minuta do golpe e não é investigado até o momento. Então, assim, o Moro, ele tem que responder pelo que ele fez. Eu só acho que a gente tem que ter cautela ao lidar com 2 milhões de votos. É uma cautela que ele não teve na Lava Jato, que a gente sabe que ele não teve, mas a Justiça Eleitoral vai replicar o mesmo erro dele. Então, eu só acho que o voto desses desembargadores tem que contemplar isso também. São 2 milhões de votos que ele teve. E que não pode ser pressão política que tire dele o mandato. A questão política parece um componente muito presente nessa decisão aí a respeito do futuro do Moro. O que a Ana Clara está sugerindo é que a gente olhe mais para baixo do Paraná, né? Olha o Mourão e o Renzi lá do Rio Grande do Sul. Celso, para onde nós vamos começar olhando aí? Para Lava Jato ou por causa do Moro? Então, Fernando, eu só chamaria a atenção para o fato de que o julgamento do Sérgio Moro, assim como o julgamento do Lula, sempre vai ser um evento político, certo? Não tem como a gente não falar de política quando falar sobre isso. É bom levar em conta que o aspecto técnico dessa discussão é mesmo relevante, porque independente do que a justiça vai dizer sobre as intenções do Moro nesse processo, realmente há o risco, tem uma brecha para isso acontecer, de um candidato se lançar para presidente na pré-campanha, gastar muito mais dinheiro do que ele teria direito de gastar, por exemplo, como vereador, depois trocar para vereador e dizer que não, aquilo que eu gastei a mais é porque antes eu era candidato a presidente. Para presidente, para vereador não daria, Celso, mas para deputado daria. Para deputado, exatamente. Então, assim, para o cargo que o teto seja menor, né? Isso de fato é um risco, isso pode acontecer mesmo. Então, de fato, é bom que a justiça estabeleça um critério para isso. Eu, pessoalmente, acho que essa história de pré-campanha é um negócio esquisitíssimo. A ideia de que tem um prazo legal antes do qual o político não vá fazer campanha é assim, eu acho risível isso, entendeu? Eu acho completamente fora de esquadro. Não, e ele não pode pedir voto, mas pede tudo, né? Menos voto, né? Exato. Durante a pré-campanha. Bizarro. Assim, aí tem um comício igualzinho ao comício da campanha, só que tá escrito pré-candidato. É verdade. Enfim, mas já que existe isso, enfim, é bom que haja um critério para isso. Bom, a gente ainda não sabe se o Moro vai ser cassado, né? A Malu Gaspar, no podcast O Assunto, disse que mesmo o Lula não tem muita certeza se é boa ideia caçar o Moro, porque pode dar pra ele o status de herói, etc. E o Lula tem uma certa razão, eu acho. Mas o fato é que a militância de esquerda tá animadíssima com a cassação. E o PL do Bolsonaro quer essa vaga aí no Senado. Moro e Dallagnol na política foram 2 desastres, certo? Assim, são claramente 2 sujeitos que foram nadar muito mais no fundo do que a sua capacidade de nadador permitiria. Eles claramente tinham muito pouca compreensão do que estavam fazendo, mesmo quando estavam mal intencionados. Uma vez eu vi um debate em que um cientista político e um procurador que foi próximo da Lava Jato estavam discutindo, e o cientista político disse assim, cara, não é possível que o Dallagnol não entendesse que quando ele estava apresentando lá aquelas 10 medidas lá para combater a corrupção, do lado dele estavam o Eduardo Bolsonaro, só os caras da extremíssima direita, né? E o procurador disse assim, cara, o pior é que eu acho possível, assim. Que ele não entendesse. E, bom, eu não sei se ele entendia ou não, mas o fato é que claramente são 2 sujeitos que não sabiam o que estavam fazendo, assim, entendeu? E os 2 deram um vexame histórico em 2022, quando apoiaram o Bolsonaro no segundo turno, né? Assim, os 2 já tinham deixado claro que consideravam o governo Bolsonaro corrupto. O Moro, quando saiu do Ministério da Justiça, disse claramente que houve mais aparelhamento das instituições no governo Bolsonaro do que nos governos do PT. E tem um troço que eu acho a cereja do bolo, é que em 21 de fevereiro de 2022, Flávio Bolsonaro publicou um artigo na Folha de São Paulo com o título Moro soltou Lula, em que ele argumenta que a culpa do Lula estar solto e poder ser candidato era do Moro, que fez um monte de barbaridade, entendeu? E que o Supremo, na verdade, enfim, só não tinha muito o que fazer porque a culpa era do Moro, que não sabia ser juiz direito. Então, mesmo depois dessas humilhações todas, o Moro vai pro debate do segundo turno, de papagaio e de pirata do Bolsonaro, fazendo o mesmo papel que o padre Kelmon fez no primeiro turno, entendeu? E tudo isso pra quê? Pra 15 dias depois, o partido do Bolsonaro entrar com pedido pra tomar a vaga dele do Senado. É o famoso chapéu de otário e marreta. É verdade. Estava pensando em outros casos de políticos que sofreram um revés gigantesco e se recuperaram. São políticos com estatura maior, que independentemente do lugar no espectro político, são maiores que o Moro. O Lula, começar pelo caso do Lula, foi dado como morto na política e é presidente da República. Jânio Quadros, que virou prefeito de São Paulo em 85, depois de ter renunciado lá atrás, em 61, à presidência da República. E o Alckmin, sobre quem eu escrevi, em 2008, o Alckmin não foi para o segundo turno na eleição para prefeito. O Serra, que era do partido do Alckmin, estava apoiando o Kassab para a reeleição.
por baixo do pano. O Alckmin ficou fora do segundo turno. O segundo turno foi disputado entre a Marta e o Kassab. O Kassab se reelegeu. E eu, na Folha de São Paulo, escrevi que o futuro do Alckmin era ser acupunturista em Pindamonhangaba. Tá aí o Alckmin, vice-presidente da República. A política é muito plástica. Mesmo que o Moro sofra um revés, eu não acredito que ele possa ser dado como morto. Como alternativa à presidência, provavelmente sim. Mas eu acho que ele tem condições e, por exemplo, características adequadas para ser, por exemplo, governador do Paraná. Apesar da falta de carisma, etc. As características eu não sei se ele tem, mas o eleitor paranaense… Então, mas… É muito peculiar, né? Eu concordo. A gente não sabe se ele vai ficar inelegível, né? Mas se ele puder concorrer à eleição, obviamente, o tamanho dele diminuiu muito, né? Ele não é o cara que… Bom, se o Moro fosse candidato em 2018, ele seria eleito no primeiro turno o voto de todas as pessoas que não votassem no PT. Hoje em dia não é mais assim, obviamente, né? Mas eu acho que ele se elege confortavelmente para deputado, para, enfim, talvez prefeito de Curitiba, alguma coisa assim. É o tal do cavalo passa selado, né? Que o Fernando Henrique Exato. falava quando o plano real… Ninguém sabe, né? Presidência ninguém sabe. Assim, o que vai acontecer com a política brasileira daqui a alguns anos. O fato é que o Moro encarnou esse neo-udenismo com um elemento quase religioso que o Dallagnol exprime bem, né? Com uma coisa messiânica, era essa palavra que eu queria. Ele encarnou isso e isso tem apelo nos setores médios da sociedade brasileira. Então me surpreendeu o fiasco dele, de certa forma. Eu achava que ele teria um desempenho melhor. Agora, o sujeito realmente botou os pés pelas mãos, foi fazer papel de coadjuvante papagaio de pirata do Bolsonaro, se humilhou. Foi uma situação vexatória, realmente. Ô Celso, pra gente encerrar, uma palavra sobre o legado da Lava Jato, ou não? Claramente, ainda é cedo demais para uma avaliação perfeitamente equilibrada e ponderada da Lava Jato, né? As coisas ainda estão em aberto. Mas eu acho que pelo menos duas coisas são claras. Primeiro, a Lava Jato teve o mérito de desvendar o cartel das empreiteiras, que todo mundo sabia que era quem pagava todas as grandes campanhas brasileiras desde sempre, há décadas que era assim. E eu acho que se não fosse o choque da Lava Jato, a reforma política que implantou o financiamento público de campanha, por exemplo, não teria acontecido. Eu acho que aquela micro-reforma política 2017 foi uma espécie de satisfação que o sistema político deu ao público para dizer, a gente vai tentar dar uma acertada aqui para não acontecer de novo, etc. Então eu acho que esses dois aspectos eu acho indiscutivelmente bons, assim, eu acho que tem um legado positivo. Agora, tem duas coisas. Primeiro, obviamente, os dois quadros mais conhecidos da Lava Jato, o Moro e o Dallagnol, sempre tiveram ambições políticas. O julgamento do Lula, que aliás acontece quando a Lava Jato já está refluindo, entendeu? Bom, hoje em dia todo mundo sabe que o impeachment foi feito para barrar a Lava Jato. E depois do impeachment, as decisões começam a vir contra a Lava Jato, que antes não vinha nunca. Tem o julgamento do Lula, inclusive a Lava Jato já está refluindo. E eles correm com aquele negócio, fazem de qualquer jeito, porque eles querem ser os caras que prenderam o Lula, porque eles querem ser políticos e se lançar em carreira política fazendo isso. Isso é um absoluto desastre, entendeu? Para o país. Também parece óbvio que o Brasil como um todo lidou muito mal com as revelações da Lava Jato. Quando a gente viu todo mundo roubava, em vez da gente concluir assim, bom, então deve ter um troço errado na regra, deve ter um troço errado no sistema que faz com que todo mundo precise fazer isso para ganhar a eleição. A gente leu como esse estoque particular de políticos que a gente tem é ladrão, então vamos nos livrar de todos eles e conseguir outros, entendeu? Então assim, eu achei que foi um episódio de imaturidade da gente como país, entendeu? Para lidar com aquilo. E evidentemente o Centrão foi o grande vencedor, né, da Lava Jato, porque os dois partidos que antes disputavam pelo direito de governar o Centrão, que era o PT e o PSDB, foram duramente abatidos na Lava Jato. O PT ainda sobreviveu, mas o PSDB, enfim, veja aí o que sobrou, né? E o que saiu fortalecido disso tudo foi o Centrão, que era justamente os caras que estavam em todos os escândalos, mas não tinham a mesma visibilidade, não geravam a mesma manchete, não geravam a mesma publicidade pro juiz que prendesse os caras, entendeu? Esse eu acho a principal tragédia. Durante muitos anos a gente queria um choque na política brasileira pra gente desmontar aquela herança de política corrupta que a gente herdou da ditadura e de antes, inclusive. E quando veio o choque, quem ganhou foi justamente o Centrão, né? Nós, como país, né, nos saímos muito mal. Sim. Tem outro aspecto, olhando para a iniciativa privada, para as empreiteiras, que agora reivindicam e estão conseguindo na justiça acordos. As multas estão sendo muito reduzidas, as penalidades impostas a essas empreiteiras estão sendo muito reduzidas, como se essas empreiteiras elas estão se vendendo como defensoras do interesse nacional, né? Você tem uma operação ideológica típica, marxista, o interesse particular passando como interesse geral, né? Cria uma camada a mais de cinismo na política brasileira, né? Porque a gente está jogando fora o bebê com a água do banho, claramente, na minha opinião. Eu concordo. Bom, a gente encerra então o primeiro bloco do programa por aqui. Vamos para um rápido intervalo. No segundo bloco, eleições municipais. Já voltamos.
já deve ter parado para pensar naqueles momentos em que a interferência de alguém mudou o curso da história. Tipo, sei lá, se o Aécio não tivesse questionado as eleições de 2014, será que as coisas teriam acontecido do mesmo jeito? O Rádio Novelo Apresenta dessa semana conta como a interferência de alguém mudou o rumo das coisas. Na primeira parte, eu, Evelyn Argenta, conto a história de uma espécie de macaco que está mudando de hábitos graças à proximidade com os homens. Depois, a Flora Thomson DeVoe conta como a música brasileira ganhou uma leitura, digamos assim, bem peculiar na França e mudou completamente de sentido. Rádio Novelo Apresenta. Toda quinta tem episódio novo, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir. Estamos de volta. Celso, vamos começar com você. Talvez a gente possa começar por São Paulo. Pela primeira vez, desde a redemocratização, o PT não lança candidato próprio para a eleição municipal da capital. Vai apoiar o Guilherme Boulos. A gente teve uma pesquisa do Datafolha recente, do começo de março, que põe o Boulos empatado tecnicamente com o prefeito Ricardo Nunes, polarizando a eleição. E bem abaixo, mas com uma cota significativa de votos para fazer com que a eleição penda para um lado ou para o outro, a Tabata Amaral, Kim Kataguiri e a candidata do Novo, a Marina Helena. Como é que você está vendo esse quadro de São Paulo? Bom, Fernando, a grande novidade é o crescimento do atual prefeito, do Ricardo Nunes. Mas não chega a ser surpreendente, Assim, eleição para prefeito, o candidato concorrendo à reeleição sempre sai com uma vantagem razoável, tem a máquina na mão, ele pode distribuir favores, ele pode distribuir cargos na hora de costurar as alianças, Bom, se a gente acha que o Centrão é importante no Congresso Nacional, você precisa ver em Câmara de Vereadores, em Assembleia Legislativa. Ele pode recapear as ruas, que você está aí no Rio, você não vê as pressas, a toque de caixa. Eu não sei se isso vai botar. Exatamente. Vai ser a favor ou contra, porque o recapeamento está péssimo. Exato, mas você vê, ele é o único candidato que pode recapear a rua. Então, o candidato está concorrendo à reeleição, em geral, sai com alguma vantagem. E ele, de fato, tem conseguido atrair a maior parte dessa política fisiológica tradicional. Está tendo bastante sucesso em fazer isso, Recentemente, a bancada inteira do PSDB em São Paulo anunciou que ia sair do partido. E boa parte desse pessoal deve apoiar o Ricardo Nunes. Porque são políticos que não têm absolutamente nada a ver com aquele PSDB lá, da fundação. O PSDB hoje em dia é um partido do Centrão como outro qualquer, Só é mais fraco que os outros partidos do Centrão. O Ricardo Nunes também foi beneficiado pela saída do Ricardo Salles da corrida, O Ricardo Salles era o candidato bolsonarista raiz, na disputa. O Ricardo Salles claramente acha o Tarcísio um cara fraco, um cara que não é bolsonarista o suficiente. E ele queria ser o candidato do bolsonarismo raiz mesmo, do bolsonarismo golpista, etc. Mas o Bolsonaro vetou o nome do Salles. Por quê? Porque o Bolsonaro, no momento, está na defensiva e está desesperado para conseguir apoio na política tradicional, para conseguir apoio no Centrão, para conseguir apoio em gente que conhece juiz, entendeu? Para se livrar das acusações contra ele, para tentar aprovar uma anistia, ou enfim, ou pelo menos negociar apoios para que os filhos dele continuem politicamente relevantes, enfim. Então, esse voto que ia para o Ricardo Salles, claramente, foi transferido para o Ricardo Nunes. O apoio do Nunes ao Bolsonaro traz algum ruído dentro do partido dele, ele é do MDB, que é o partido da Simone Tebet, que está no governo. E, em tese, o MDB é da base do governo. Bom, pausa para botar aquela trilha de risada, que tem em comédia. Agora, o MDB vinha num esforço de reconstruir sua imagem, para além do fisiologismo, etc., recuperando a memória do MDB que combateu a ditadura. A candidatura do Ricardo Nunes, dentro desse espírito, é um desastre, Porque assim, ou você apoia o Bolsonaro ou você combate a ditadura. Não dá para fazer as duas coisas. Você tem o MDB da Tebet, que é o Movimento Democrático Brasileiro, e o MDB do Nunes, que é os malandros do Bolsonaro, Assim, são os caras, um negócio completamente diferente, E o Temer? Onde está o Temer nisso tudo? O Temer que sabe Deus. Sempre está ajudando o Bolsonaro. O lado que ganhar, ele vai estar lá, isso eu te garanto. Isso é o MDB. Sempre bom dizer, o Boulos foi um fenômeno na última eleição. Para o cara convencer o PT a não lançar candidato em São Paulo, ele precisa chegar com muito voto. E o Boulos chegou. O Boulos, na última eleição, teve um desempenho daqueles, assim, realmente, que quebra os analistas, quebra as previsões, etc. Então, realmente, não tinha como não apoiar o Boulos. E ele ainda tem margem de crescimento, porque o Nunes ainda está liderando
na pesquisa entre os eleitores com menor escolaridade. Está 35-22 para o Nunes. E esse é um eleitorado em que o apoio do Lula pode favorecer bastante o Boulos. Então, assim, obviamente, é muito difícil concorrer contra o cara que está concorrendo à reeleição, mas o Boulos tem chance, sim. A princípio, a impressão que se tem é de uma eleição bastante nacionalizada, e se for isso, a eleição deve ser equilibrada, como foi a eleição nacional. Quem ganhar, vai ganhar por uma diferença pequena, provavelmente, se for assim. Em terceiro lugar, pelo menos eu acho que a Tabata Amaral merece algum comentário. Ela está tentando furar essa nacionalização, se apresentar mais como uma prefeita focada em resolver problemas da cidade, etc. O cenário para ela piorou agora, com o crescimento do Nunes. Ela começou a campanha como uma espécie de sensação, porque ela já apareceu na primeira pesquisa ali em torno de 10% de voto, que é muito voto. Ela está com 8% no Datafolha e o Nunes está com 29% e o Boulos com 30%, né? Exato. E ela meio que precisa que um dos dois ali na frente colapse agora. Não é muito provável, não é muito fácil. Mas, pelo menos por enquanto, não dá para descartar. A gente imagina o que teria acontecido na eleição presidencial se a Tebet tivesse cruzado a barreira do 10, né? Se ela tivesse chegado ali no primeiro turno, ali no 11, 12 da pesquisa. Talvez começasse a migrar a gente que estava apoiando o Bolsonaro por antipetismo para a candidatura dela. A gente não sabe se isso pode acontecer. Mas, sem dúvida, esses últimos resultados da pesquisa foram ruins para a Tabata Amaral. É interessante o caso que, aparentemente, o Datena vai se filiar ao PSDB para ser vice da Tabata, levando o PSDB, né? O Datena está no partido da Tabata hoje. Está no partido da Tabata. Essa semana tá, mas sabe Deus, né? Mas o Datena já mudou mais de partido, já mudou mais de intenção de ir para a política, não ir para a política, do que o Daniel Alves mudou de versão sobre o estupro que ele cometeu em Barcelona. Então, o Datena foi do PT há muitos anos. Eu não sei se vocês lembram disso. Já foi tudo. Um espertalhão, né? E é curioso, porque a Tabata, de fato, tem um perfil muito parecido com o PSDB raiz, o pessoal que fundou o partido. Mas o PSDB não é mais raiz, né? O PSDB, de fato, hoje em dia parece mais com o Datena. E tem um problema, no caso da Tabata, é que vários setores mais centristas que gostariam, talvez, de apoiar a Tabata, pensam muito no fato de que ela estando no PSB, que é o partido do Alckmin, né? É difícil a Tabata não apoiar o Lula se o Lula for candidato à reeleição. Tem gente que gostaria de fortalecer um negócio meio terceira via, mas já pensando em desafiar o Lula em 2026, né? Então, a Tabata não é a candidata ideal para esse cenário, né? Aparentemente. Perfeito. Se o PT tiver juízo e não tem, deveria tratar bem a Tabata, por todas as razões. Eu concordo, sem dúvida nenhuma. É bom lembrar que esse programa Pé de Meia, o governo está implementando agora, o projeto no Congresso era da Tabata, que realmente tem uma atuação bacana nessa área de educação e tal. Eu sempre achei que a Tabata tem um problema que o Haddad tinha no começo de carreira, que desde o começo você é muito, obviamente, presidenciável. Você já tem muita cara de que daqui a alguns anos você vai ser candidato a presidente. Aí você já começa a apanhar como presidenciável. Ainda nas fraldas da política já está apanhando como presidenciável. Exatamente, você já está apanhando como presidenciável. Eu acho que ela tem esse problema. Ana, vamos continuar com São Paulo, vamos para o Rio, vamos dar um giro pelo país. Goiânia, BH. Eu queria acrescentar a reflexão do Celso sobre São Paulo, a figura do Aldo Rebelo, que deve ser confirmado vice do Nunes. A gente está gravando esse programa na quinta-feira, dia 4. No dia 5, sexta, o limite, o final da janela partidária, em que ele deve sair do PDT, partido em que ele está, e provavelmente para o MDB ou para o Solidariedade. São duas possibilidades para ele, para ser vice do Nunes. O Aldo, que foi ministro do Lula, da Dilma, e que hoje é uma das pessoas mais próximas do Jair Bolsonaro. Então, mais do que o Kassab, o Aldo Rebelo é muito ecumênico, como o Fernando disse. Põe ecumênico nisso, né? Nossa Senhora. Nosso Policarpo Quaresma da política é difícil. Que vergonha esse cara. Nossa Senhora. Que vergonha. A avaliação dessa turma do Nunes, e eu acho que é uma avaliação de certa forma óbvia, é de que essa eleição é um ensaio geral para 2026 e há uma convicção de que eles não podem perder São Paulo para a esquerda, porque perder São Paulo para a esquerda seria um recado muito forte para outras grandes prefeituras do país, etc., de que o Lula tá forte, o que fortaleceria ainda mais a candidatura da esquerda em 2026, aos cargos majoritários. Então, eles consideram que essa demonstração de força em São Paulo na prefeitura esse ano é fundamental contra o PT e contra a esquerda. Aí, já que a gente falou do Kassab, o Kassab tá apoiando, né, o Nunes e é super a favor do Aldo nessa vice-prefeitura. Kassab que é do governo Tarcísio, né? Ele é o cara da política, né?
deu a segurança pública pro bolsonarista, para eles barbarizarem, e deu a política pro Kassab, pros negócios. Secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo. Então, assim, o Kassab é a favor do Aldo Rebelo na chapa e todos nesse conclave pró-Bolsonaro. E, assim, pra você ter uma ideia, o Aldo Rebelo virou uma pessoa tão próxima do Bolsonaro que ele até aconselhou o Bolsonaro em relação ao ato da Paulista. Em fevereiro, né? Ele foi um dos conselheiros, embora ele não tenha ido, pelo menos não oficialmente. A Piauí fez um perfil do Aldo Rebelo recentemente no site do comunista mais bolsonarista que há. Tem alguns bastidores dessas movimentações. Nossa, isso é muito impressionante. Isso faz me lembrar as ideias do Rui Fausto, Celso, que você gosta do Rui Fausto, lembrando como os extremos se tocam, né? O Aldo, a única coisa que ele não quer é a democracia, né, cara? Assim, quando ele deixou de ser stalinista, ele falou, bom, agora eu tenho que achar um outro troço aqui, entendeu? De maluco, autoritário. A esquerda não estava mais oferecendo com chances viáveis de vencer, ele achou na direita. É porque a esquerda e a direita se tocam naquela questão soberanista, né? Que acontece muito no Itamaraty também. Soberanista, nacionalista. O Aldo é bem nessa linha, né? Que eu acho um negócio muito esquisito. É o pessoal que gosta do Putin, que gosta não sei o quê. Sinceramente, se o Rui Fausto estivesse vivo, ele dava uma surra nesses caras, né? Fisicamente mesmo, não argumentando. Não. Grande Rui Fausto, saudoso. Diga lá, né? Porque você esteve na filiação da Aniele, né? No Rio, que foi essa semana, com a presença do Lula, né? Havia uma expectativa, né, de algumas pessoas de que o evento de filiação dela fosse ser um evento para anunciá-la a vice do Paes. Porque o PT está batalhando essa vice do Paes e condicionando essa vice a apoiar o Paes à prefeitura e abrir caminho para um apoio em 2026 ao Paes, governador do estado, deixando a prefeitura com o PT, né? Então, esse é mais ou menos o plano do Lula. E havia uma ideia de que talvez a Aniele pudesse ser esse nome. Mas no evento, o Lula disse abertamente que não é ela, que ela vai continuar ministra, mas ficou muito claro que o PT tem planos para ela que vão muito além de uma vice-prefeitura. Do que eu vi naquele evento de filiação, ela se filiou já projetada como talvez o principal nome do PT no Rio de Janeiro e apoiada para voos mais altos, como Senado, até governo do estado. E ela teve uma percepção do que é a máquina também nesse ano e 3 meses de governo, né? Quando ela entra no PT agora, ela entra bastante ciente do que é aquilo. Mas o PT sabe que precisa dela também, né? E por isso eles batalharam tanto para afiliá-la. Mas a questão é que o Rio de Janeiro tá nesse impasse agora. O Eduardo Paes não quer de jeito nenhum a vice do PT. Ele quer o Pedro Paulo como vice dele. E o PT condiciona o apoio até a vice-prefeitura. O PT indica o secretário municipal de assistência social, Adilson Pires, ou o secretário de assuntos federativos da presidência, André Siciliano, que foi candidato ao Senado pelo PT aqui no Rio na eleição passada e perdeu. Nomes que não são tão populares aqui no Rio de Janeiro. As conversas estão acontecendo aí e ainda não tem nada definido. Mas o fato é que o Paes sabe que ter o PT como adversário agora, o cacifaria automaticamente para ter o PT como adversário em 2026 e ele não quer. Passando um pouco do Rio para Belo Horizonte, porque eu acho que é um emblema do Brasil em certo aspecto. Em Minas, o Lula ganhou por uma estreita margem na eleição presidencial e Belo Horizonte elegeu o Bolsonaro por 54% dos votos. Que foi uma cidade que, pelo menos desde o início dos anos 90, é gerida por políticos de esquerda, seja do PT, seja do PSB. Até chegar no Alexandre Calil, que se elegeu em 2016 pelo PHS, que é um partido pequeno, mas depois migrou para o PSD e apoiou Lula e tal. Enfim, embora não seja um político de esquerda, é um pouco mais alinhado à esquerda. Agora, a situação em Belo Horizonte, que eu acho que a eleição do Bolsonaro já é um prenúncio, os 3 candidatos que estão na frente nas pesquisas, nenhum é notadamente de esquerda. Tem o senador Carlos Viana, do Podemos, o Bruno Engler, que é do PL, apoiado pelo Bolsonaro, e pelo PSDB, mais na linha do centro, tem o João Leite, que é ex-goleiro do Atlético Mineiro. Goleiro depois do foi pra Atlético política. Mineiro. Pedir para os meus universitários futebolísticos. O candidato PT, que é o Rogério Correia, tá muito atrás nas pesquisas. A gente sabe que a essa altura também, né, as pesquisas não são muito precisas. Nem na véspera elas são muito precisas, que dirá a essa altura. Mas assim, a situação é muito coerente, né, com uma cidade que votou majoritariamente no Bolsonaro, ter os candidatos à frente na disputa que são da direita. Mas, conversando com algumas pessoas que analisam a política local em Minas,
Minas, elas atribuem muito, e aí aquela coisa que você não sabe que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, mas atribuem muito esse conservadorismo que está se tornando hegemônico em Belo Horizonte e que não é típico, à Igreja Batista de Lagoinha, daquele pastor André Valadão, que é uma igreja imensa em Belo Horizonte, com um mega templo, e que o André Valadão não vale a gente mencionar por 30 segundos, mas ele é o cara que disse no ano passado que se pudesse, Deus mataria e começava tudo de novo, para se referir à comunidade LGBTQI a mais. É um cara super preconceituoso, e muita gente atribui a essa liderança do André Valadão o conservadorismo político na cidade. E aí, passando um pouco para a questão do PT, nessas discussões do PT sobre dialogar ou não com a igreja evangélica e tal, tem muita gente dizendo que o PT só ganhou em Minas Gerais, o Lula só ganhou por causa do interior de Minas, que ainda é muito católico. E que, em vez de tentar conquistar os evangélicos, o PT deveria se preocupar mais com o trabalho de base da Igreja Católica em Minas Gerais, enfim, no Brasil inteiro, que ele deveria se juntar de novo com a Igreja Católica, como foi o caso no início do PT, que o Celso bem descreveu no livro dele, que teve a participação maciça da Igreja Católica na base, né? Eu acho que essas pessoas estão equivocadas, porque o mundo mudou, né? Se você não tiver uma atenção muito definida em relação aos evangélicos, você está frito. E os evangélicos, a gente já disse, é um grupo heterogêneo, enfim. Essas pessoas não defendem que o Lula não dialogue com os evangélicos, mas que ele fortaleça os laços com a Igreja Católica que ele teve no início da formação do partido e que se perderam de certa forma, falando na base, não na cúpula, né? E que Minas Gerais é um exemplo disso, assim, o PT tá perdendo as grandes cidades para os evangélicos e não tá dialogando com a Igreja Católica que o apoiou e que algumas pessoas avaliam que seja ainda a razão do apoio ao PT ainda hoje, pelo menos em Minas Gerais. E até nesse evento do Circo Voador, o Lula fala, quando ele apresenta a Aniele e explica para ela um pouco o que foi o trabalho de base do PT, o Lula menciona a Igreja Católica, né? E até eu imaginei, ao assistir aquilo na terça-feira, que talvez ele fosse falar um pouco mais sobre o que eles pretendem fazer em relação a essa questão religiosa, mas ele se manteve muito sintético em relação a isso. Perfeito. Ana, para concluir, eu sei que você tem informações sobre Goiânia, capital do estado governado pelo Ronaldo Caiado, que é uma figura da direita aí que está, não sei se em ascensão, mas tem pretensões. Me diga como está em Goiânia. Em Goiânia, o que me chamou a atenção foi que é um estado que apoia maciçamente o Bolsonaro, né? Goiânia também foi uma cidade que votou no Bolsonaro, 63%, enquanto 36% das pessoas votaram no Lula. Mas, curiosamente, nessa eleição municipal, a capital Goiânia tem os dois principais candidatos do PT e do PSD. É a delegada Adriana Accorsi, do PT, e o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, do Kassab. O candidato Bolsonaro, Gustavo Gayer, que é um dos digníssimos participantes do 8 de janeiro, está em terceiro lugar, não está sendo muito lembrado pelo eleitor, está querendo desistir da candidatura, e até por isso, nessa quinta que a gente está gravando, o Bolsonaro foi para Goiânia para tentar resolver ali a situação dele, para ver se ele vai ou não, mas assim, achei curioso por ser um lugar que tem o eleitorado bolsonarista muito forte e mostra o Bolsonaro completamente desidratado, pelo menos os representantes dele. Além do Gayer, tem o Sandro Mabel, né, ex-deputado, empresário e ex-deputado, também envolvido em escândalos, tal, que está sendo cogitado para ser candidato do Caiado, não é isso? É, o Sandro Mabel pela União Brasil, que é o partido do Caiado. E aí até uma das coisas que o Caiado gostaria é que o Gustavo Gayer fosse vice do Mabel, né? Para o Caiado não precisar apoiar o Bolsonaro em nenhum aspecto. Porque como a gente sabe, como acontece em toda eleição, o Caiado quer se candidatar a presidente, né? Então todas as movimentações dele no âmbito municipal, no âmbito estadual, são em direção a isso, né? Então, mais ou menos isso que está se repetindo. Muito bem, vamos encerrar o segundo bloco do programa por aqui, fazer um rápido intervalo e no terceiro bloco vamos falar de STF, militares, artigo 142 da Constituição. Já voltamos. Não foi minha filha que eu matei não, doutor. O que eu fiz foi outra coisa. Eu não matei. A menina vai se levantar. O trecho que você acabou de ouvir é do audiobook de Caminhando com os Mortos, livro escrito e narrado pela Micheline Verunsky.
O Grupo Companhia das Letras tem em seu catálogo mais de 250 audiolivros para os diferentes gostos e que estão disponíveis na Audible, Google Play, Esquilo e Kobo. Muito bem, estamos de volta. Celso, eu vou começar com você, mas antes eu vou ler aqui o artigo 142 da Constituição. É curtinho, né? Fala: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se, e aí vai o importante, né? A defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Aí que tá o buziles, certo? Exato, Fernando. Então, isso foi uma das grandes discussões na Constituinte de 88. Isso foi um quebra-pau muito grande que incluiu a ameaça de golpe de Estado. Vários militares, inclusive o Leônidas Pires Gonçalves, que era o ministro do Exército, deixaram claro que não aceitariam que a Constituição tirasse das Forças Armadas algum papel na garantia da ordem interna. Esse negócio de ordem interna é uma briga grande pelo seguinte: se você quiser deixar lá a ordem interna, por caso de ter uma guerra civil, por exemplo, aí tudo bem, quer dizer, assim, se tiver uma guerra civil, naturalmente as Forças Armadas vão participar, enfim. Um grupo terrorista qualquer que comece a atuar no Brasil, enfim, não levantaria muitas objeções, assim, ninguém teria grandes problemas com isso. O que sempre houve foi a suspeita, em especial da parte da esquerda, em especial do PT e, sobretudo, do Genuíno, que foi guerrilheiro durante a ditadura militar, que qualquer referência à ordem interna que entrasse na Constituição pudesse um dia ser explorada na base da sacanagem, de uma interpretação completamente espúria, para dizer que a Constituição autoriza o golpe militar. E na época, muita gente achou que isso era meio paranoia, porque o Brasil estava fazendo uma transição à democracia, quer dizer, enfim, o clima era outro e tal. Mas a situação já era difícil naquele momento. Se você pegar, por exemplo, o livro, que é um livraço, cara, eu recomendo para todo mundo, que é o 1988, Segredos da Constituinte, do jornalista Luiz Macluf de Carvalho, que tem entrevistas com constituintes, e eu acho um livro fundamental para entender a política brasileira. Na entrevista com o José Sarney, que era presidente da República durante a Constituinte, o Macluf pergunta: houve algum risco de golpe militar durante a Constituinte? E o Sarney responde: houve risco sim, quando eles tentaram fazer uma redação em que as Forças Armadas não podiam intervir na ordem interna. Então, assim, a pressão das Forças Armadas naquele momento ainda era gigantesca. O próprio Sarney diz: não sejam ingênuos, aqui, assim, a ditadura tinha acabado formalmente, mas os militares ainda eram imensamente poderosos, enfim. E ainda não tinha tido eleição para presidente, em 88? Ainda não tinha tido eleição para presidente, exatamente. E de modo que isso foi uma briga grande. O FHC, que na época era senador, é normalmente creditado por propor a solução em que o recurso aos militares na ordem interna dependeria da iniciativa de um dos poderes, né? Da chefia de um dos poderes. Porque qual era a ideia do FHC e de quem defendeu essa solução? Se você formular desse jeito, fica mais claro que as Forças Armadas, quando forem atuar na ordem interna, vão fazer sob o comando civil para resolver essas questões para as quais não tem problema os militares atuarem na ordem interna. Então essa é a solução que os constituintes bolaram naquele momento e que as Forças Armadas na hora toparam. Mas a minoriazinha de esquerda lá do PT, já na época, enchia o saco dizendo: cara, qualquer coisa que você bote, por mais claro que você deixe que não é uma autorização para golpe, se tiver questão vai servir de ordem interna, vai servir de pretexto, entendeu? Você falou do Genuíno, que era uma figura importante. Eu acho que os jovens não conhecem o Genuíno, né? O Genuíno foi guerrilheiro do Araguaia, sobreviveu ao massacre e foi um deputado federal muito importante e era presidente do PT na época do Mensalão e entrou de laranja ali. E eu acho que, assim, isso não deve obscurecer o fato que nos anos 90 ele era um dos maiores parlamentares brasileiros. Era. Assim, ele era um cara com fama de ser o cara que mais conhecia o regimento. Para vocês terem uma ideia, ele era um ex-guerrilheiro que era o cara do PT para conversar com os militares. Sim. Assim, porque ele era muito bom político. E o Genuíno tem uma coisa interessante que ele era, durante boa parte dos anos 80, ele era da ala ultra-radical do PT. Ele liderava um partidozinho comunista que existia dentro do PT. Ele me disse isso quando eu fiz meu livro, que a Constituinte mudou a maneira dele ver as coisas, entendeu? Porque para a geração dele foi a primeira vez que eles viram a democracia funcionando, entendeu? Os movimentos sociais participaram da Constituinte de maneira muito ativa. O SUS, gente, foi aprovado na Constituinte por ampla maioria, entendeu? Numa Constituinte de maioria de direita,
todo mundo reconheceu que tinha que ter direito a um sistema de saúde. Só um parêntese sobre o Genuíno, que hoje ele voltou um pouco para essa ala mais radical. Exatamente. Ele fez uma nova virada mais para a esquerda. Mas na época, o pessoal achava que ele era uma espécie de secretário do Covas, né? Que foi um dos principais nomes da Constituinte. Ele dormia no gabinete para ser o primeiro a se inscrever, para falar no dia seguinte. Então, enfim. E o Genuíno foi um dos caras que falou, olha, não coloca nada de ordem interna, porque eles vão fazer uma mutreta, eles vão dar um jeito para interpretar isso como golpe de Estado. O Fernando leu o 142 e, assim, se você pode tratar ele como ambíguo, se você partir do princípio que realmente vale interpretar qualquer coisa, entendeu? Assim, que é o caso, aparentemente, que esse pessoal aí, para você tirar daqui que o presidente da República pode pedir para os militares darem um golpe para ele, é preciso muita boa vontade mesmo, e só mesmo um cara como o Luiz Gandra, que, enfim, não tem nenhum traço de caráter que compense sua absoluta falta de talento, seria capaz de formular uma barbaridade dessa, entendeu? Mas a capacidade interpretativa dos militares, ela é muito elástica, né? Só lembrando da questão daquela carta que os militares fizeram em 2022, quando os acampamentos estavam... milhares de pessoas no acampamento, eles fizeram uma carta em defesa do acampamento. E agora, quando eles foram dar depoimento, eles estão dizendo que aquela carta significava justamente o contrário. O significado das palavras vai e vem, né? Muito louco. Agora, deve-se dizer que, assim, todos os juristas minimamente sérios de esquerda, direita e de centro sempre avaliaram que não, o 142 não autoriza golpe nenhum. Em especial, ele não autoriza nenhuma atitude contra nenhum poder. Porque, por exemplo, isso que os bolsonaristas queriam fazer seria o executivo chamar o exército para brigar com o STF, entendeu? Isso, obviamente, não está aqui. E, inclusive, chamaria atenção para um fato, assim, a Constituição brasileira é uma das mais longas que existem. Assim, ela é muito grande comparada às outras constituições. Ela entra num nível de detalhe quase obsessivo em vários assuntos, entendeu? Um monte de coisa que provavelmente, talvez nem devia estar na Constituição, de tão detalhado que é. E aí, para você me convencer que tem um artigo que diz que se quiser dar golpe, beleza, e não tem nenhuma explicação de como isso aconteceria, como é que aconteceria que não tem a expressão intervenção militar, que não tem o procedimento para o cara pedir uma intervenção militar, se isso existisse. Então, assim, a ideia de que esses constituintes, que foram super detalhistas no resto inteiro da Constituição, na questão de se quiser dar golpe, beleza, resolveram deixar aberta a interpretação, entendeu? Isso é completamente bizarro, entendeu? E, assim, o fato do Supremo Tribunal ter que se manifestar sobre isso hoje em dia é um pouco como os médicos na época da pandemia tentando explicar que remédio para piolho não cura Covid, entendeu? Em tese é bizarro, mas enfim, o fato é que a opinião pública brasileira decaiu muito e esse tipo de estupidez circula. É exatamente isso. Ana. Essa questão dos militares com o Supremo, só complementando a aula que o Celso deu aqui. Hein? A convicção dos militares de que o Supremo é o guardião da última palavra é uma convicção muito fraca. Eles não acreditam nisso. Então, o próprio Supremo decidir qualquer coisa sobre o 142 não significa que os militares respeitem essa decisão. O que eu quero dizer, essa relação histórica do Supremo com os militares, desde antes da ditadura, é uma relação conflituosa porque os militares nunca aceitaram que o Supremo fosse a última palavra sobre as questões constitucionais. Na época do golpe... Na época do qual golpe? 64? Na época do golpe de 64... É triste ter que esclarecer. O desprezo deles pelo Supremo era tanto que eles não compareciam às posses dos presidentes do Supremo. Bom, além de tudo que eles fizeram, né, aumentaram o número de ministros, aposentaram ministros ligados à esquerda e tal, mas assim, eles não iam à posse dos presidentes do Supremo porque as cadeiras do plenário do Supremo, elas sempre ficam todas no mesmo nível. Então, se o presidente fosse a essa posse, ele teria que se sentar no mesmo nível dos ministros do Supremo, e isso ele não admitia. Então, eles não iam à cerimônia de posse. Tiraram a autonomia administrativa do Supremo. Então, o Supremo tinha que pedir dinheiro para os militares, para os seus gastos ali correntes. E aí, uma situação que eu achei muito emblemática dessa relação conflituosa deles, aconteceu quando o Tancredo estava nas últimas. Isso está disponível para quem quiser ler no projeto História Oral da Fundação Getúlio Vargas, está na internet. Tem depoimentos de vários ministros do Supremo da época da ditadura. E eles reconstituem esse episódio de quando o Tancredo estava nas últimas e que eles estavam nessa dúvida sobre quem assumiria a presidência, se era o Sarney ou o Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara. E aí os ministros do Supremo
se reuniram de madrugada, na expectativa ali do que ia acontecer com o Tancredo, para chegar num consenso sobre qual era a solução. Caso eles fossem consultados pelos militares, eles não queriam ter uma posição divergente. Então eles se reuniram para fechar uma posição, todos eles. Eles fecharam a posição de que seria o Sarney. Alguns eram contra, mas acabaram indo a favor justamente porque era a maioria. Eles queriam ter uma posição formada. Ali chegaram à conclusão de que seria o Sarney. Só que eles nunca foram consultados. Quando o Tancredo morre, o general Leônidas liga pro Sarney e fala boa noite, presidente. Que foi, enfim, quando o Sarney soube que ele assumiria. Pensando nos nossos ouvintes não tão velhos quanto nós, lembrar que o Tancredo adoeceu pouco antes de tomar posse, depois de ter sido eleito pelo Colégio Eleitoral, pelo Congresso, que havia recusado, meses antes, a emenda Dante de Oliveira, que restabeleceria a eleição presidencial para aquele ano, eleição presidencial que ficou só para 89, um ano depois da Constituição. Foi na noite que ele adoeceu. Foi na noite que ele adoeceu. Ah, tá certo. A briga era assim, como o Tancredo não tinha tomado posse, o Sarney ainda não era vice. Então, para ser técnico, teria que ser o Ulisses, que era o presidente da Câmara. Que era o que alguns ministros do Supremo alegavam. Só que fecharam o nome do Sarney porque acharam que politicamente seria muito ruim o vice não assumir. Então, na noite em que o Tancredo adoece e é internado, o general Leônidas não chama o Supremo para opinar, nem como um corpo consultivo, nada. E liga direto pro Sarney, dizendo aquela frase depois antológica na política: boa noite, presidente. Sarney, velho político da Arena. Era o presidente da Arena até pouco tempo antes de fazer o racha do pessoal da Arena que apoiou a democracia. A gente vai relembrando os passos e daí vai explicando por que o Brasil é assim até hoje, né? E o Supremo tá falando disso hoje, a gente tá falando disso hoje aqui, eu acho, muito em razão das feridas não sanadas de tudo isso. E que a própria decisão do governo Lula de não tratar desse assunto nos 60 anos do golpe, eu acho que acabou exacerbando. E sobre isso, na semana passada, o Conselho Nacional de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos fez uma reunião pública, uma sessão especial, em que eles reabriram o pedido de investigação que a Eunice Paiva, viúva do Rubens Paiva, fez quando ele morreu, para se investigar a causa da morte. Esse pedido de investigação tinha sido arquivado logo depois que foi aberto, por uma pressão grande dos militares. E por causa desse arquivamento, nunca se soube, de fato, as circunstâncias da morte, quem deu a ordem do assassinato, quem executou. As únicas coisas que a família sabe até hoje vieram em razão da Comissão da Verdade, que é a data da morte, mais ou menos o horário, foi no dia 20 de janeiro de 71, no período da tarde. Não se tem certeza sobre os restos, porque os depoimentos foram divergentes. Um mesmo militar disse que eles tinham sido jogados no mar, outros que tinham tido outro fim. Então, nada disso foi sabido e agora, com essa reabertura da investigação, vai ser possível saber. Conversei com a Vera Paiva, filha do Rubens Paiva, que participou da sessão em Brasília e me deu os detalhes. Agora, o que é curioso é que essa sessão geralmente é uma sessão privada, nunca é em vídeo, pública no YouTube, nem nada, até para preservar a privacidade das próprias vítimas, né? E dessa vez foi pública. E o palpite de todo mundo é que foi pública justamente para ter algum episódio para marcar os 60 anos do golpe, algum evento com algum tipo de repercussão dentro do Ministério dos Direitos Humanos que tinha toda uma programação para ser feita que não pôde ser feita, né? Então, própria decisão do Supremo de votar isso agora, essa questão, você vê que a sociedade brasileira, pelas beiradas, tentando tratar desse assunto, né? Perfeito. É isso? Bom, vocês fizeram um ótimo apanhado histórico aí, diferentes aspectos. Tem a questão presente, que é se o governo deve se envolver ou não, se o Lula deve se envolver ou não, numa discussão séria para revogar ou mudar a redação desse artigo 142. Tem gente que defende que sim. O nosso colega Kennedy Alencar, jornalista, diz que o Lula iria entrar nessa discussão depois da decisão do Supremo. Eu não vejo muitas condições políticas para que isso aconteça no Congresso, que é o palco, é o fórum onde isso vai se dar, certo, Celso? Eu acho uma questão delicada. Assim, eu acho, evidentemente, o governo tem mais condição de avaliar essa correlação de forças, mas eu, sinceramente, tenho medo deles mudarem para pior. Assim, regulamentarem o golpe, é isso? Cara, desse aí, chegar lá e mudar a Constituição para dizer que pode intervenção militar, entendeu? Assim, eu não espero nada muito dessa legislatura. Bom, é isso. Mais alguma coisa, Ana? É isso. A gente encerra, então, o terceiro bloco do programa. Vamos para a diversão de vocês. Kinder Ovo.
Mari, eu vou falar pra você soltar sem mais delongas. Solta aí. O Celso tá ganhando de lavada. Eu e a Ana Clara temos que compor um centrão aí pra combater o Celso, Ana Clara. Solta aí. Ela tem uma empatia muito grande com o eleitorado. Talvez uma das melhores oradoras que tem aqui no nosso país. Ela tem uma capacidade de comunicação impressionante. Eu sei que existe muito o preconceito contra a mulher no nosso país, mas quem sabe não está na hora de uma mulher assumir o comando do país. Se a dona Michelle for escolhida, contará com o nosso apoio. Ciro Nogueira. Ai, meu Deus, eu saí dessa lama, saí. E eu na lanterna. Não, a gente tá empatado agora, Fernando. Acertou, Ana Clara. Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Finalmente. Legítimo representante. Torcida vibra, minha torcida vibra, eu tenho Centrão certeza. puro sangue, muita né? gente. Senador Ciro Nogueira. Vibrou com essa vitória. Pato do Piauí, em entrevista ao UOL. Ex-ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Muito bem. Acho que não precisamos falar nada mais sobre o Ciro Nogueira, né? Antes das cartinhas, eu queria mandar um beijo para ouvinte Marta Raposo, nossa ouvinte antiga, que adorou a volta do foro, que faz aniversário no domingo. Então, um beijo, Marta, que é mãe da Ângela Goldstein, que também é ouvinte do programa. Está registrado. Feliz aniversário. Vamos às cartinhas. Bom, eu vou começar aqui lendo um e-mail da Denise Pérez, que é de Piúma. Eu não conheço essa cidade, do Espírito Santo. Ela diz: contrariando todas as leis da física, da ideologia e do bom senso, mas obedecendo às leis do coração, casei com uma pessoa de direita. Então, como nessa casa não debatemos política para não ter separação, vocês são meu caso extraconjugal político. Não me abandonem mais. Também faço parte dessa bancada, já que discuto política mentalmente com vocês. E aproveito o e-mail para dizer que sou uma grande puxa-saco do Celso Rocha de Barros. O livro dele é maravilhoso e ele nunca passa frio, pois está sempre coberto de razão. Um grande beijo. Carta da Denise. Muito bem, Denise. Valeu, Denise. O seu desafio, Denise, é conquistar o seu marido para o Foro de Teresina. Conquista para um episódio, o resto a gente faz. Isso aí. A Márcia Menezes mandou o seguinte: já no segundo programa, o grupo azeitou e o Foro voltou a ser meu podcast de política favorito. Sempre gostei da Ana Clara, obrigada. E não poderia ter sido mais acertada a sua entrada. O Celso é um intelectual que acompanho faz tempo e é interessante demais ouvir quem a gente sempre leu. Inclusive, como professora de educação básica, só tenho a parabenizar um intelectual escrevendo também livro didático para o ensino médio. Precisamos de mais intelectuais assim, falando com o público não acadêmico do chão da escola. Parabéns ao grupo, vida longa ao Foro. Muito bom. Celso, unanimidade, nossa unanimidade. E você, Ana Clara? A Valentina Castelo Branco nos enviou essa mensagem. Estou exultante com o retorno de vocês nessa configuração extraordinária. Ana Clara e Celso combinam talento, dedicação, crítica e graça. Pô, valeu, gente. Em um tempo em que a cobertura jornalística é muitas vezes um relato amoral sobre as relações, me dá grande alívio ver vocês expondo as negligências criminosas, como no caso da impunidade dos militares ou da reforma das polícias. Fernando, parabéns pela coragem de enfrentar o alvoroço da nossa esquerda festiva e retomar com tanta habilidade um programa fundamental para tanta gente. Aproveito para mandar um beijo grande para minha amiga Ana Manfrinato, que escuta vocês enquanto leva os filhos para cima e para baixo lá na Califórnia. Beijo grande para toda essa equipe maravilhosa. Valeu, muito Valentina. Obrigado, Valentina. Muito obrigado. A gente ficou feliz. Só gente boa. Esse correio elegante tá algodão no nosso coração, né? Algodãozinho pros ouvidos. A nossa diretora tá nos poupando do hate, né, Marcos? É isso. Muito bem, chegamos ao fim do programa de hoje e vamos encerrar pedindo 5 stars no Spotify. Aperta lá. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio, a edição é da Luísa Silvestrini e do Thiago Picado. A identidade visual é da Amanda Lopes, a finalização e a mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro. O programa foi gravado no estúdio Rastro do Dani Di, no Rio de Janeiro.
e aqui na minha choupana em São Paulo. Eu me despeço então dos meus amigos. Ana Clara Costa, tchau Ana. Tchau, Fernando. Até a próxima semana. Tchau, Celso. Tchau, Fernando. Semana que vem estamos de volta. É isso aí. Gente, uma ótima semana a todos e até a semana que vem.